Quer aprender um modelo que vai aumentar as suas vendas agora no Dia das Mães? Eu sou a Tata Gardini e vou te ensinar a produzir essa carteira lindíssima aqui. E para você que é iniciante também vai conseguir fazer. Mas antes, se inscreva aqui no canal para você que ainda não é inscrito e fique por dentro de tudo sobre crochê. Deixe um like neste vídeo e compartilhe com o máximo de amigas crocheteiras possíveis. Agora pegue sua agulha e vamos lá para a aula. Então, meninas, nós vamos começar aqui. Eu estou com um fio de malha prêmio lá da Ouro Fios, tá? Ouro Fios Prêmio, o fio que eu utilizo. Ele é um fio de malha prêmio de 35 milímetros, bem macio. Eu gosto muito de utilizar este aqui. E um novelinho, tá? De 500 gramas, mas nós vamos utilizar menos que isso. Uma agulha de número 7 e uma tesoura. O meu fio de malha, ele é de 35 milímetros, por isso eu estou utilizando uma agulha de número 7. Por exemplo, se vocês estiverem utilizando um fio de 25 milímetros, pode utilizar aí uma agulha número 6, tá? Eu estou dando uma puxadinha aqui no fio, porque como ele vem assim da fábrica, ó, na hora de enrolar ele fica amassadinho, eu gosto de dar uma esticadinha, que ele fica mais roletezinho, olha só, fica melhor para trabalhar, o trabalho fica bem bonito. Tá? Então, nós vamos começar fazendo correntinhas. Olha só. Venho, deixo o meu fio dessa maneira aqui na minha mão, encaixo a minha agulha aqui, giro, pesco esse fio que está vindo do novelo e passo aqui por dentro. E esse aqui a gente pode apertar, formou o nosso nozinho inicial, certo? Eu vou subir 12 correntinhas. Então, eu deixo o meu fio assim em cima do meu dedo para facilitar, tá? Venho, pesco o meu fio e faço uma correntinha. Pesco o meu fio de novo, passo por dentro, faço a segunda correntinha. Pesco o meu fio aqui, aproveito o ganchinho, olha, ele me ajuda a trazer o fio e passar por dentro dessa correntinha. Pesco o meu fio, olha, eu posso pescar o meu fio tanto por cima, quanto passar por baixo e trazer ele aqui pra frente. Passo por baixo e trago ele aqui pra frente. Olha só, certo? Vou precisar subir 12 correntinhas aqui. É importante que vocês façam da mesma tensão todas as correntinhas, para que elas fiquem do mesmo tamanho, tá? Sempre deixando ela da largura da agulha, ela vai ficar todas do mesmo tamanho. Então, eu vou contar, preciso ter 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz até a mais. 12 correntinhas aqui. 12 correntinhas sem contar a da agulha, certo? E agora, eu subo mais uma para mim fazer a minha virada, para eu virar o meu trabalho. Então, eu fiz 12 e subi mais uma. Vou fazer um tamanho de carteira aqui, um tamanho legal, tá? Para fazer a carteira aí, para vocês colocarem como opção para o Dia das Mães agora, ou também lembrancinha de aniversário, presente de aniversário, de Natal. Um tamanho bem legal. Para quem quiser fazer um tamanho maior, é só vocês aumentarem a quantidade de correntinhas, porém, precisa ser números pares, tá? Então, se eu quiser fazer uma carteira maior aí, eu coloco, por exemplo, 16 correntinhas e mais uma, fica 17 pra gente virar. Ou 20 correntinhas e mais uma, tá? Então, sempre número par mais uma. Então, agora, eu vou fazer meus pontos aqui na parte de trás das correntinhas. Nessas argolinhas aqui que formou na parte de trás. Essa é a parte da frente das correntinhas. Se eu virar, essas são as argolinhas que formaram na parte de trás. É aqui que eu vou fazer os meus pontos baixos, tá? Meus primeiros pontos baixos.
Vou pular essa primeira aqui, tá? Essa primeira correntinha, vou pular ela e vou vir nessa segunda. Então, eu encaixo a minha agulha aqui, olha, desse jeitinho, laço o fio do meu novelo, trago ele pra frente, vou deixar na mesma altura que está a minha outra correntinha aqui da agulha, certo? Não deixo muito largo, senão o ponto vai ficar muito largo, e também eu não deixo apertado assim, senão eu não consigo depois fazer os meus pontos e vão ficar todos feios, tá? Deixo na largura que está a da minha agulha, na mesma altura. Laço o fio do novelo novamente e fecho o meu ponto baixo, certo? Agora, eu vou na próxima laçadinha aqui da agulha, laço o meu fio, trago ele pra frente, dou a altura, deixando na mesma altura da minha agulha aqui. Laço o fio de novo do novelo e fecho o meu ponto baixo. Tá vendo que meus pontos estão todos bem folgadinhos, não estão apertados? Se eu deixo ele apertado, aqui vai fazer um buraco e não fica legal, tá? Então, eu entro aqui na próxima, dou uma laçada, dou a altura sem puxar a elasticidade do fio e fecho o meu ponto. E vou fazendo isso em todas as laçadinhas aqui da parte de trás. Todas as laçadinhas. Olha só que meus pontos, eles estão bem folgadinhos, não estão totalmente largos, tá? Não tô deixando ele muito largo, mas também não tô deixando apertado. Está um tamanho ideal, uma tensão ideal, tá? Façam isso em todas as laçadinhas até chegar no final. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva. Fique por dentro de tudo sobre crochê. Sempre tem tutorial novo aqui no canal. E também deixe um like aqui, né? Uma curtida neste vídeo. Se você já está interessado em terminar essa carteira linda e gostou já logo de cara do vídeo, deixe seu like e escreva aqui nos comentários o que você tá achando da aula. Olha só, fiz todas. Cheguei aqui, tem mais uma, tá? Antes do meu nozinho inicial, tem mais uma laçadinha aqui. Fechei, certo? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. 12 pontos, ela fica desse jeitinho aqui. E agora, nós vamos fazer uma curvinha para voltar este lado da nossa base da carteira, certo? Então, neste mesmo pontinho onde eu fiz o último, eu vou fazer mais um ponto. Vou dar altura novamente aqui e faço mais um pontinho. Olha só, fiz um pontinho. Só que eu preciso fazer a curvinha, então, eu vou fazer mais 2 pontinhos nesse mesmo lugar. Ou seja, na nossa quina aqui da base da carteira, vão ter 4 pontos baixos, no mesmo ponto de base. Agora que eu fiz 2, eu pego esse fiozinho que está aqui e passo pra lá, ó, dessa maneira. Passo ele por baixo do fio que está vindo do novelo e trago ele pra cá. Posso segurar aqui com o meu dedo, ou se alguém tiver mais facilidade de deixar ele assim, se não, segura aqui, tá? Com o dedo. E agora que eu tô com ele pra lá, né, pro meu lado aqui direito, eu vou fazer mais 2 pontos aqui no mesmo pontinho de base que eu fiz esses 2 iniciais. Então, eu entro com a minha agulha, laço o fio, dou uma altura e fecho um ponto. Olha só, o fio, ele já tá pra lá. Então, agora eu não preciso mais segurar, porque eu já fiz o meu ponto e ele ficou pra trás, certo? Falta mais um ponto pra inteirar os 4 aqui da curvinha. Então, eu entro aqui no mesmo pontinho, dou uma altura e fecho. E assim ficou a nossa curvinha aqui da base. Olha só, já dá pra enxergar aqui uma curvinha, né? Eu estou um pouquinho rouca hoje, mas eu precisava gravar esse tutorial para vocês pro Dia das Mães. Olha só, fiz os 4 e agora
em cada pontinho aqui, em cada correntinha, eu vou fazer um único ponto, tá? Até chegar aqui no final. Então, eu venho aqui nessa correntinha, laço meu fio, dou altura, né? Sempre sem esticar o fio e fecho o meu ponto. Vou na próxima correntinha, dou altura e fecho o meu ponto. Vou na próxima, dou altura e fecho o meu ponto. Sempre dando essa altura no ponto, porque olha só como fica bem completo aqui a nossa base. Se eu esticasse muito e deixasse muito apertado esse ponto baixo, aqui ia ficar com buracos, não fica legal o trabalho. Então, reparem como eu tô fazendo, ó, eu laço, eu deslizo, eu não tô segurando meu fio, eu deslizo meu fio na agulha até dar altura aqui. E daí, assim, eu fecho e ele fica um ponto bem soltinho, bem acabado e sem buraco, certo? Tomem cuidado aí na tensão do ponto. Então, nós vamos completando aqui. E uma coisa que a tensão do ponto é o seguinte, a gente precisa treinar, tá, gente? É somente com treino que nós conseguimos deixar o ponto perfeito, uma tensão boa, não deixe o ponto apertado, tá? Somente treinando mesmo, não tem uma receita pra gente seguir, tá? É só treinando que vocês vão conseguir aí deixar o pontinho de vocês numa tensão bem legal, tá? Olha só, cheguei no último, fiz o último, certo? Fiz o último aqui. E nessa quina, nós fizemos 4 pontos aqui para fazer a curvinha. Aqui não vai ser diferente, precisamos ter 4 também. Porém, eu já fiz um aqui e já tem um aqui desse lado, que foi o início, vocês conseguem enxergar, ó? Aqui tem um pontinho de base, esse buraquinho onde que tá meu dedo. Nesse lado tem um Vzinho, que é um ponto baixo, e desse outro lado tem outro Vzinho, que é o outro ponto baixo. Então, 2 eu já tenho, vou precisar fazer mais 2, tá? Então, eu venho no mesmo buraquinho aqui, fecho um ponto, e vou de novo no mesmo buraquinho, e fecho outro ponto. Agora sim, eu tenho 4 pontinhos aqui no mesmo pontinho de base para fazer a nossa quina. Vamos fazer agora o fechamento dessa carreira. E para quem não tem muita habilidade com crochê, prestem bem atenção, que muitas têm dificuldade de fazer o fechamento. Fiz os 4 pontinhos aqui, agora eu vou fazer o fechamento onde? Não vai ser nessa correntinha deitada aqui, ó. Se vocês esticarem aqui, ó. Aqui tá o meu último ponto, olha, escapou. Aqui tá o meu último ponto, aqui já tem uma correntinha. Não será nessa, vai ser na segunda, tá bom? Então, eu dou uma alongada nessa correntinha que tava na agulha, venho nessa segunda correntinha aqui, entro com a minha agulha de trás pra frente, pego essa laçadinha, que eu dei uma alongada, e passo pra frente, lembrando que o fio, ele tem que estar pra cá, tá? Sempre pra trás. Passo ela pra lá, todinha pra lá. E agora, eu dou uma ajeitada, porque nós vamos fazer o fechamento e já vamos começar a subir a parede aqui da nossa carteira, a lateral da nossa carteira. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas uma laçadinha aqui, porque essa laçada grande que nós levamos lá pra trás, ela tem 2 laçadinhas, tá vendo? As 2 partes do fio. Eu vou pegar somente essa aqui de cima e vou encaixar a minha agulha nela, olha. E agora, eu encaixo essa que eu levei pra trás aqui na minha agulha pra ela não escapar, tá bom? Vou ficar assim com 2, laço o fio do novelo e vou passar por dentro das 2. Agora, eu vou dar uma alongada, porque eu quero que esse ponto, ele vai crescendo aqui na nossa lateral. Dei essa alongadinha e ficou o meu primeiro ponto baixo aqui, certo? E agora, todas essas correntinhas aqui da nossa base, da lateral da nossa base, nós vamos pegar somente uma alcinha. Então, eu entro no meio dela e vou pegar também essa laçadinha que está aqui na parte de trás, olha. Então, eu pego essas 2 laçadinhas. Laço o fio do meu novelo, trago pra frente, vou dar a altura
e fechar o meu segundo ponto baixo, certo? Então, agora, todas as laçadinhas de cima aqui, eu entro no meio da correntinha, pego a laçadinha de cima e pego essa laçadinha aqui da parte de trás também. Fecho ela com a laçada e o meu ponto aqui em cima. Pegar todas as minhas laçadas da lateral. E agora, não vamos fazer aumentos, tá? É só seguir mesmo, pegando as correntinhas aqui. Lembrando que eu entro no meio da correntinha, pego a laçadinha de cima e mais essa laçadinha aqui de trás, tá? Entro, laço, dou uma altura e fecho tudo. Somente o meio aqui e a alcinha de cima da correntinha, tá? Mesmo aqui na lateral. Aqui é uma correntinha, aqui também é uma. Então, eu entro aqui, olha, pego o meio dela, somente a alcinha de cima e também essa que tá aqui atrás dela, tá? Vou, dou a altura e fecho um ponto. E agora, eu posso até ir ajeitando, porque ela vai crescendo aqui a paredinha da nossa carteira, a lateral da carteira. Aqui é a mesma coisa, continuo pegando somente a alcinha de cima e essa aqui de trás. Dou a altura e fecho, certo? Continuo aqui e fecho. Aqui a lateralzinha vai crescendo, olha só. Se você ajeita aí com o dedo, já vai dando carinha de carteira, olha só. O início da nossa carteira, vendo? E eu faço isso em toda a lateral e já volto aqui pra gente fazer o fechamento dessa primeira carreira aqui da paredinha da nossa carteira. Finalizei aqui meu último pontinho, essa já é a correntinha que nós iniciamos aqui, o primeiro ponto, tá? Antes de eu fazer o fechamento, eu já vou mostrar pra vocês que já é importante esconder este fio aqui, porque depois fica mais complicado. Aí, tem que virar a carteira do avesso pra esconder. Olha, eu pego essas correntinhas aqui da parte de dentro, essas laçadinhas aqui, olha, e vou passando o fio pra esconder ele bem e deixar um acabamento perfeito. Tá vendo essas laçadinhas aqui? É aqui que eu vou pegando pra esconder o fio. Somente essas que estão aqui por dentro, bem superficial, pra que o fio não apareça lá do outro lado, tá? Vou esconder mais um pedacinho e já podemos cortar o fio. Olha só. É um pedacinho de nada que eu vou cortar. E já podemos continuar agora, porque vai estar todo arrematado aqui por dentro. E olha só, agora nós vamos fazer o fechamento, tá? Dou uma alongada, né, nessa última laçadinha minha. E olha só, aqui, essa é o primeiro ponto que fizemos aqui na subida da carreira, certo? Primeiro ponto. Então, não vai ser nessa correntinha que está de pé, vai ser nessa primeira correntinha deitada, tá? Eu venho com a minha agulha de trás pra frente novamente, pego essa laçadona aqui e vou levar ela lá pra trás, olha. Leva essa laçadona lá pra trás também. Dou uma puxadinha, vou ajustar porque ela ficou bem larga. E agora, nós vamos fazer ponto centrado. Levei a laçadinha pra trás, olha, na reta dela tem o Vzinho, que é meu primeiro ponto. Eu vou entrar no meio desse Vzinho com a minha agulha e vou sair lá atrás. Como eu sei que está no centro? Porque ele está entre as duas perninhas do ponto, embaixo dessa laçadinha aqui, certo? Aqui eu sei que está no centro. Então, eu vou laçar o fio do meu novelo primeiro, trazer pra frente e dar uma altura. Agora, eu encaixo nessa laçadinha que eu tinha levado lá pra trás. Encaixei, fiquei com duas orelhinhas, uma pra trás, uma pra frente. Eu laço o fio do meu novelo e passo por dentro das duas.
fiz o meu primeiro ponto centrado. Essa carteira, elas são pontos intercalados, tá? Então, um é ponto centrado, o outro é pegando somente a alcinha de trás. Um ponto centrado, uma alcinha de trás. Então, eu fiz o meu primeiro centrado, o próximo eu vou pegar somente a alcinha aqui de trás da nossa correntinha. Então, eu venho, pego somente a alcinha de trás e lembrando que é sempre importante pegar essa alcinha também. Porque se vocês pegam somente essa alcinha aqui da correntinha, ela vai ficar com buracos. Então, vai aí um pulo do gato, uma dica para vocês pegarem mais essa também, tá? Quando for fazer o pontinho só da correntinha aqui de trás. Laço o fio do novelo, vou dar uma altura para o ponto ficar bonito e fecho. Agora, o próximo vai ser ponto centrado, igual esse primeiro que nós fizemos. Então, eu vejo aqui o meu centro, o meu Vzinho, entro no meio dele com a minha agulha, verifico se está no centro, olha só, entre as duas perninhas e embaixo dessa laçadinha. Agora sim, eu faço e laço o meu fio, dando uma altura e fechando meu ponto centrado. O próximo vai ser somente na alcinha de trás novamente. Então, eu pego a alcinha, entro no meio da correntinha, pego a alcinha de trás e pego também essa outra laçadinha que está aqui atrás. Laço, dou uma altura e fecho. O próximo vai ser ponto centrado, então, aqui eu fiz na laçada de trás, a próxima eu entro no centrinho do meu V, saio lá atrás, dou uma altura e fecho o ponto. Olha só. O primeiro ponto centrado, o segundo atrás, o terceiro centrado, o quarto atrás, o quinto centrado, e agora eu vou fazer o pontinho atrás, pegando somente a laçadinha de trás da correntinha, mais a de trás que está lá do ponto. Laço e fecho. O próximo eu vou fazer centrado e o próximo na laçadinha de trás. E nós vamos fazer essa sequência, um centrado e um atrás, até dar a volta e chegar aqui no fechamento novamente, tá? Vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo. Vocês também adiantam aí a peça de vocês, pra gente fazer o fechamento novamente aqui. Olha só o que eu vou explicar pra vocês agora. Finalizei com ponto na correntinha de trás, né? E o próximo ponto, que foi o nosso início, foi o ponto centrado. Então, deu certinho pra fazer o fechamento e ficar intercalado. Um sim, um não, um sim, um não, certo? Se você for querer fazer a carteira maior, e essa sequência de pontos, ela dá uma infinita possibilidade para você criar peças. Porém, se você vai ter que fazer da seguinte forma: começar com o início das correntinhas, precisa ser números pares, da forma que eu ensinei para vocês, tá? Por exemplo, 10 correntinhas e uma para subida, ou, como nós fizemos aqui, 12 correntinhas e uma para subida. Então, se quiser fazer a carteira maior que essa, façam a quantidade de correntinhas números pares e mais um, tá? Que vai bater certinho aqui na hora de fazer o fechamento intercalado. Então, vamos lá. Eu vou fazer o fechamento nessa primeira correntinha que está deitada. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, eu faço o fechamento na primeira correntinha que está deitada. Deixo a minha laçada um pouco maior, né? Dou uma alongada nela. Venho de trás para frente e levo essa laçadinha lá para trás, fechando aqui a nossa carreira. Vou dar uma ajustada, porque ela tá um pouco larga. Então, na minha carreira de baixo, fizemos ponto centrado aqui no início, certo? Então, agora, eu vou pegar somente a alcinha de trás aqui. Como que eu vou fazer? Essa laçada que nós levamos para trás, ela tem duas alcinhas, certo? Eu vou pegar somente uma alcinha aqui, ó. Entro no meio, pego somente uma. Vou encaixar aqui nela já.
e laçar o meu fio, vou dar uma altura e fechar o pontinho. Então, esse foi o primeiro ponto que nós fizemos na alcinha de trás, porque a carreira de baixo foi ponto centrado. Agora, o próximo, eu vou fazer ponto centrado. Então, eu entro no centro desse pontinho, saio lá atrás, no meio das perninhas, dou uma altura e fecho esse ponto. O próximo vai ser ponto na alcinha de trás e também pegando essa laçadinha aqui, lembram? Então, agora eu venho e fecho o ponto. E ele está ficando intercalado, olha. Um na frente, um atrás. Agora, o próximo vou fazer centrado para ele ficar na frente. Entro no centro e deixo ele na frente. O outro eu faço na alcinha de trás, também pegando lá a laçadinha do meu pontinho aqui de trás. O próximo será ponto centrado. E o próximo na laçadinha de trás. E olha que lindo que já está ficando, com os pontos intercalados, tá vendo? Então, é dessa maneira que nós vamos seguir até o final para fazer o fechamento novamente, quando acabar essa carreira. Todas as carreiras que nós finalizamos, todas têm fechamento lá no final, tá? Não pode passar direto. Se você tem dificuldade em achar aqui o início, você pode fazer a marcação na sua primeira correntinha, tá? Na sua primeira correntinha deitada. Quem não tem marcador de ponto, pode marcar com um mosquetão, assim como eu vou fazer agora. Olha, que o meu marcador de ponto quebrou, eu tô sem agora aqui no momento. Então, eu vou marcar a minha primeira correntinha deitada do meu primeiro ponto que eu fiz, certo? Quem não tem, pode colocar também um pedacinho de fio aqui, com um nozinho, um fio de outra cor, para vocês conseguirem saber que aqui é o fechamento, tá? Então, eu vou continuar aqui, fazendo os meus pontinhos, até chegar no fechamento e a gente fazer novamente juntos. Olha só, finalizei meu último pontinho aqui, ele foi centrado, porque nós iniciamos com o pontinho na correntinha de trás, certo? Eu sei que aqui é minha correntinha do fechamento, ó, não tem outra correntinha, essa é que tá deitada. Então, eu vou tirar aqui o meu mosquetão, que eu sei que é aqui que eu vou fazer o fechamento. Vou dar uma alongada novamente nessa correntinha, vou vir de trás pra frente nessa primeira e levar a laçadinha lá pra trás. Vou, ajusto, porque ela ficou larga. E agora, o nosso primeiro ponto vai ser ponto centrado, porque essa aqui foi na correntinha de trás. Então, eu já entro aqui no centro do meu ponto, olha só, saí lá atrás, laço o meu fio, trago pra frente e encaixo na minha correntinha aqui que estava lá atrás. Laço o fio e fecho esse primeiro ponto. Ficou ponto centrado. Então, obviamente que o segundo vai ser somente na correntinha de trás. Lembrando sempre de pegar a outra laçadinha também, para deixar estruturada a peça e não deixar com buracos, tá? Fiz o próximo no centrado e agora também eu vou fazer atrás. E nós vamos seguir essa sequência que vocês aprenderam aqui agora, até atingir um tamanho legal aí de uma carteira. Olha só. E essa primeira correntinha deitada eu posso marcar novamente, para quem tem dificuldade, marquem, tá? Quem tem dificuldade aonde fazer o fechamento, porque isso vai ajudar vocês a não comer pontos e deixar a sua peça retinha, tá? Olha só, já tá tomando forma. Então, quem tem dificuldade de achar a primeira correntinha, assim que fizer o primeiro ponto, já marca, tá, gente? Então, o tamanho ideal, olha, eu tenho uma pronta aqui. O tamanho ideal, um tamanho legal, bom aí pra vocês fazerem, olha só, 12 centímetros, aproximadamente. Eu fiz essa aqui com 12 centímetros,
12 centímetros de altura. Quem quiser fazer maior, segue aquele esquema que eu expliquei. A quantidade de correntinhas precisa aumentar aqui, porém ser número par mais 1, tá? E quem quiser maior de largura, né? É esse esquema das correntinhas. Quem quiser mais alta, né? Uma clutch, uma carteira mais alta, é só ir subindo essas carreiras que a gente aprendeu aqui na sequência e ir fazendo as carreiras até atingir a altura que vocês preferirem aí, tá bom? Uma dica importante também, antes da gente continuar aqui, essa carreira, essa sequência de pontos, né? Esse ponto chamado de ponto sexto, vocês podem fazer tanto a carteira, né? Clutch, quanto porta-óculos, vocês podem fazer essa sequência de pontos para uma case de notebook que fica lindo. É só fazer, né, o tamanho da base do tamanho do notebook. Então, assim, dá uma infinidade de modelos aí para vocês fazerem. É essa sequência também que eu faço a bolsinha infantil, que tem lá no meu Instagram também, tá? É essa sequência de pontos que eu faço a bolsinha infantil. Então, dá para você subir aqui, fazer uma bolsa, dá para colocar uma aba, ou seja, infinitas possibilidades com essa base que eu ensinei para vocês e essa sequência de pontos. Então, essa base vocês conseguem fazer aí para várias bolsas, várias carteiras, tá? É só seguir aí a lógica dos pontos que eu falei para vocês. Então, vamos lá, eu vou continuar aqui a minha carreira e vou subir até atingir os meus 12 centímetros. Lembrando sempre, gente, de fazer o fechamento, tá? Porque tem meninas que chega aqui e passa direto e vai continuando e vai... Não pode, tá? Fio de malha, ele é grosso, então ele é visível o fechamento. Precisa fazer o fechamento na primeira correntinha deitada aqui, aonde nós marcamos. Joia? Então, eu vou fazer essa sequência até atingir os meus 12 centímetros e volto aqui com vocês para mostrar como que eu faço a última carreira para dar um detalhezinho, um toque especial aqui na peça e ficar bem legal. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, olha aqui, finalizei, tá? Meu último pontinho foi na alcinha de trás e o meu primeiro no centrado. Então, tá certo, ficou intercalado, certo? Agora, eu vou fazer o fechamento novamente aqui na primeira correntinha deitada, levar essa laçadinha lá pra trás. E agora, como eu falei pra vocês, vamos fazer uma carreira somente de pontos baixos aqui, pegando a alcinha de trás. Todos os pontos nós vamos pegar a alcinha de trás. Pra dar um acabamento aqui, deixar um acabamento bem legal, bem bonitinho aqui na nossa carteira, na boca aqui da nossa carteira. Então, eu fecho um ponto baixo somente na alcinha de trás. E agora, eu vou fazer o mesmo esquema, pegar no meio da correntinha a alcinha de trás e a alcinha aqui de trás do nosso ponto. Então, eu venho, dou altura e fecho um ponto baixo. Vou fazer isso em todos os pontinhos de base aqui, não tem segredo, somente pontinhos baixos na alcinha de trás aqui da correntinha. Olha só, e ele vai ficando desse jeitinho aqui, com esse detalhe na frente, tá? E é esse detalhezinho que eu gosto de deixar aqui na borda da nossa carteira. Correntinha aqui, pegar a minha primeira correntinha deitada de trás pra frente, leva essa laçadinha todinha lá pra trás. Gente, finalizei aqui meu último pontinho e agora nós vamos fazer um acabamento bem legal que eu vou ensinar pra vocês aqui, tá? É um acabamento diferente, que deixa o trabalho bem bonito. Então, eu vou dar uma alongada nessa laçadinha minha aqui e deixar mais ou menos uns 2 dedos, tá? Meçam aí 2 dedos.
venho na primeira correntinha deitada de trás pra frente e levo essa laçadinha lá pra trás. Agora, ao invés de eu entrar aqui pra fazer o fechamento e começar o ponto baixíssimo, eu vou levar essa laçadinha aqui no meio dessa outra aqui, porque eu vou formar uma correntinha falsa nesse miolinho. Estão vendo? Então, uma perninha da correntinha eu tenho, eu preciso da outra perninha aqui. Então, eu tenho que levar essa laçada lá aonde tá saindo a primeira perninha, que é nesse meio. Porém, eu venho aqui por trás, olha. Pego essa laçadinha e saio no meio da correntinha. E agora, eu pesco essa laçada que eu dei uma alongada e passo ela lá atrás. Olha só. Vou ajustar, porque ela precisa ficar do mesmo tamanho que as outras correntinhas, né? Tá vendo? Ajusto aqui, olha. Pra ela ficar do mesmo tamanho. Depois que ela ficou do mesmo tamanho que todas as correntinhas, eu pego esse pedacinho que ficou lá pra trás, olha, ele tá saindo dessa aqui. Então, eu entro nessa, nas duas, olha, nessa correntinha, pesco esse fiozinho, né, essa laçadinha que está lá atrás, e trago ela aqui pra frente. Ajusto aqui, ó, pra não ficar feio aqui em cima. Trouxe ela pra frente, agora eu vou começar meus pontos baixíssimos. Eu encaixo a minha agulha nela e já vou entrar na próxima correntinha aqui. Olha só. Entrei aqui pela frente, na próxima correntinha. Laço meu fio, trago pra frente. Dou uma altura para eu poder passar por dentro dessa laçadinha e fazer meu primeiro ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, laço o fio, trago pra frente e passo por dentro dessa laçadinha, formando meu segundo ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, laço o fio, trago ele pra frente e passo por dentro já. Próxima correntinha, laço o fio, trago pra frente e já passo no baixíssimo. E assim, nós vamos formando nossos pontos baixíssimos para fazer o acabamento aqui da nossa carteira. Vou fazer todas as correntinhas um ponto baixíssimo. Cuidado aí para não pular nenhuma correntinha e deixar um acabamento bem perfeitinho aqui na nossa carteira, tá? Fiz o meu último pontinho aqui não faço, tá? Porque aqui, olha, se você vê nesse buraco, tá saindo uma correntinha, então, é o nosso primeiro ponto. Tem aluna que pega e faz isso aqui, ó, entra aqui e faz mais um ponto baixíssimo. Tá errado, tá? Aqui não faz ponto baixíssimo. Fiz o último aqui. Esse buraquinho é o primeiro ponto, olha só a perninha dele saindo daqui. Tá vendo? Essa correntinha tá saindo daqui. Então, nesse buraquinho eu não faço. Fiz o último nessa correntinha. Vou cortar o meu fio agora. Corto um tamanho que eu consiga fazer o arremate, aproximadamente 3 dedos. Puxo todinho ele pra frente. E agora sim, eu preciso fazer uma correntinha falsa nesse pedacinho que faltou. Então, essas correntinhas que fizemos aqui agora com pontos baixíssimos na lateral, é nela que eu vou fazer a outra aqui falsa. Então, eu venho de cima pra baixo, peguei a correntinha. Agora, eu levo esse fio lá pra cima, todinho lá pra cima. Olha só, ajusto, fiz a primeira perninha da minha correntinha falsa. Agora, eu preciso fazer a segunda perninha e deixar uma correntinha aqui, literalmente, tá? Como eu vou fazer isso? Vou levar este fio lá pra trás, levando nesse miolinho aqui que tá saindo a outra perninha. Então, eu venho aqui por trás, passo aqui, ó, por trás de todas e entro
pra sair aqui no miolinho da perninha, da primeira perninha. Agora sim, eu pego meu fio e levo ele todinho lá pra trás. Ajusto. Vou deixar a correntinha do mesmo tamanho das outras, para ficar um acabamento invisível e perfeito. E ela ficou assim, olha. Perfeito, acabamento perfeito. Esse pedacinho de fio eu vou esconder também nessas correntinhas aqui, da lateralzinha do ponto. Da parte de trás, na verdade, do ponto. Escondo, ó. Cuidado para não pegar as correntinhas que estão aqui na frente e aparecer o fio lá do outro lado. É superficial somente nos fiozinhos aqui de trás, tá? Nesses primeiros fiozinhos aqui de trás. Esconde bastante já, vou cortar. Ajusto. E olha só, ela ficou um pouquinho mais alta por conta desse acabamentinho que eu não tinha medido ainda, né? Na da outra, eu medi diretão. Por isso, ela ficou um pouco mais alta que essa outra, tá vendo? Esse fio também é um fio mais fino, então, vocês conseguem fazer aí com qualquer tipo de fio, tanto fio residual, quanto fio de malha, fio de poliéster, fio náutico, barbante, qualquer tipo de fio, tá? A única coisa que vocês precisam se atentar é a quantidade de pontos. Por quê? Aqui, eu iniciei com 12 correntinhas mais um. Porque é um fio de malha de 35 milímetros. Ele é um fio de malha de espessura mais grossa, então, tem 35 milímetros. Já esse aqui é um fio de malha de 25 milímetros. Então, olha só, ficou menorzinha, né? Você vê que ela ficou menorzinha. Então, dependendo do fio que vocês utilizarem, vai precisar aumentar aqui a quantidade de correntinhas na base. Lembrando que é sempre números pares mais 1, tá? Nessa aqui, fizemos 12 mais 1, ficou 13 correntinhas para iniciar. E assim ficou a nossa carteira. Então, aqui, olha só o acabamento, tá? Acabamento invisível. Ela é bem fechadinha, não tem necessidade de forro, tá bom? Não tem necessidade de forro, é muito fechadinha. Não fica buraquinhos por conta da gente pegar a laçadinha de trás do ponto também. Então, é uma carteira bem linda. É uma das carteiras que eu mais vendi lá no meu ateliê, tá? No início, vendi bastante delas. E essa aqui minha ficou com 14 centímetros de altura e quase 19 centímetros de largura, tá? Se vocês quiserem fazer ela mais baixinha, é só diminuir aqui a quantidade de carreiras e fazer a última carreira com esse detalhinho aqui. Então, gente, olha aqui, posso colocar fecho desses botões imantados, tá? Eu gosto de utilizar esse daqui, que ele tem esses furinhos, porque a gente consegue costurar. E eu acho que fica bem firme. Eu coloco ele aqui, olha, né? A gente mede o centro certinho, coloco ele aqui e vou com a agulha de trás pra frente, assim, costurando, né? Uma linha da mesma cor do nosso fio, claro. E pegando aqui bem no meio dos pontos, que daí não aparece a linha, tá bom? E ele fica bem presinho e fica com um botãozinho aqui pra fechar a clutch, né? Nessa carteira. Posso utilizar um fecho tigre, que já é mais sofisticado, ele fica assim, ó, dessa forma. Vocês podem fazer de uma outra cor, um fio brilhoso, né? Uma coisa mais pra noite, um pouco maior. E colocar esse fecho de tigre, que eu acho incrivelmente lindo esse fecho. Uma opção também. Vocês podem colocar também esses fechos aqui, ó, de lapela, que ele também tem um botão imantado, mas ele é costurável aqui no sintético, tá? Nessa montana aqui, nesse material sintético. Aí, vocês ajeitem aí no meio, né?
assim, e também dá pra colocar fecho dessa maneira. Então, várias maneiras para vocês colocarem aí de fecho. Ah, também tem zíper, tá? Vocês costuram aqui o zíper e ela fica uma carteira com zíper. Muito legal, né? Aqui também eu posso colocar uma alcinha de punho, essas de corinho, olha só que legal. Posso colocar a plaquinha com o nome de vocês, uma plaquinha acrílica. Posso deixar ela aqui, ó, no centro, ou também aqui na lateral, aqui embaixo, aonde vocês preferirem aí colocar a plaquinha de vocês, tá? Também mais uma opção. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem fizer a carteira e postar no Instagram, me marca, @atelier.tatagardini. E também eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal para que eu possa trazer mais conteúdos, né? Mais conteúdos aqui para vocês, mais tutoriais, videoaulas. Curta esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, da explicação e desse modelo, que é um modelo super rápido para você fazer aí, nesse Dia das Mães, também nos próximos, né, nas próximas datas comemorativas aí, que vem vindo, vai ter Natal também. É uma opção de presente bem legal que vocês podem vender aí no ateliê de vocês. E uma opção bem rápida para se fazer agora, para vocês deixarem aí como opção para presentear, tá? Uma venda bem legal aí, e tem um custo bem baixo. No meu caso, eu estou utilizando fio de malha premium. E eu vou pesar aqui para ver quanto que ficou a minha carteira. Olha, deu 200 gramas somente, então tem um custo bem baixo. E essa carteira eu vendo aqui em média de 70 a 80 reais uma carteira, tá? Com alcinha de mão, de punho. Também tem quem goste de colocar os chaveirinhos aqui do lado, né? Esses tacéis aqui de seda também dá pra colocar. Vou colocar um aqui pra vocês verem, ó. Mais aqui na frente. Dá pra colocar também o tasselzinho de seda. Dá pra fazer tassel com o próprio fio de malha. Vai do gosto aí da cliente. Aí, vocês colocam assim e ela fica também, ó, depois com a plaquinha. Olha que linda. Né? Assim, com o tasselzinho. Então, é opção de vocês, várias possibilidades aí pra vocês fazerem, venderem muito agora. Aproveitem o Dia das Mães, tá? E façam aí. Quem fizer e me marcar, eu vou amar repostar lá no meu Instagram, tá joia? Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final dessa aula e até o próximo vídeo.